Certo, olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma vez já avisando aí, eu não sou um cara muito bom aí, na verdade eu não sou bom de jeito nenhum, sou horrível para edição de vídeo, essas coisas. É, eu, eu sei lá, mano, eu nem ligo muito aí pra questão de estar olhando pra câmera, sei lá, não sou muito de gravar vídeo não, mas eu tenho uma intenção que é de é, conseguir passar a mensagem para vocês. Se vocês estiverem entendendo aquilo que eu quero passar, para mim tá ó, show. Beleza, pessoal? Então, não liguem muito aí para o vídeo em si, mas com o conteúdo, certo? Bom, com relação ao Master Sorcery, cara, eu fiquei feliz, né, com esse update aí. Sou jogador solo, já falei. E vi muita gente reclamando no fórum lá, dizendo que o Master Sorcery tá ruim, o MS não, né? Os mages, de forma geral, porque diminuíram a área da runa. Cara, essa reclamação aí eu até entendo quando vem de um druida, porque eu acho que assim, as magias que ele ganhou realmente ainda não chega assim, a suprir, né? a, a área da runa. As fork spells lá é parecido com uma corrente, né? Você joga ela num determinado alvo e desse alvo ela meio que se espalha, né? Mas só que como não é em área, mano, é meio que limitada a quantidade de criaturas que pega, entendeu? Então, para o druida solo, eu achei complicado, entendeu? É, não curti muito assim essa questão da diminuição da área das runas, olhando pela visão do druida. Mas assim, não vou dizer que o druida também tá ruim no update por causa disso, porque pô, mano, o druida também tem as suas vantagens aí, né? Ele é o cara que paralisa, ele é o cara aí que tá curando e agora tá curando pra caramba, curando muito bem. É, e o Ekata tancando, mano, eu acho que todas as vocações foram muito bem favorecidas. Então, assim, em grupo realmente é indiscutível. Eu acho o druida muito bom, mas realmente essa parte solo eu não curti muito não. Bom, com relação ao MS, eu nunca senti falta de questão de runa, porque eu nunca andei usando runa. Atualmente, por enquanto, ainda antes do update, a minha principal rotação de magias em Hunt é três magias e uma runa. Três magias e uma runa. Porque realmente ainda não compensa colocar o Granvis Lux no lugar de uma runa, porque ele não pega em quase criatura nenhuma. Ele é realmente bastante situacional, sei lá. Em casos onde eu estou finalizando aqui um lure, as criaturas se alinharam, igual alinha os planetas aí, se alinhou e pô, tá correto, beleza, pegou. Mas em outros momentos realmente eu não uso. Mas ainda assim, eu prefiro usar muito mais magias porque, em minha opinião, eu acredito que o dano escala muito mais. Então, assim, o Master Sorcery, da forma como eu vejo, ele é uma vocação que tem o potencial de dano muito alto. Mas só que você tem que saber extrair, né, todo esse dano. E dá trabalho, é custoso, é cansativo. Não é realmente igual uma hunt aí onde as pessoas só vão jogando a runa ali em área, sossegado, caça 3 horas assim. No MS, mano, pra tu realmente extrair tudo que dá durante 3 horas, tu tá morto depois, porque tu tem que prestar muita atenção, né? Pra utilização das magias. Mas ainda assim, mano, não dá pra dizer que não bate, porque bate sim, ele bate bem. É, Só que lógico, né? É, Dá trabalho. E diferentemente, por exemplo, do Monk, as magias do Monk é como se ele fosse um aprimoramento do MS, porque as magias dele pegam em muitas criaturas já próximo dele. Kaitar com um Monk é muito mais fácil do que kaitar com um MS. O início ali, né, onde está próximo do personagem, por exemplo,
essa áreazinha aqui, ó, é muito ruim de acertar as criaturas. Geralmente tu acerta nessa parte aqui, onde elas estão mais afastadas, né? É, deixa eu só ver aqui um negócio. Hum, certo. Só como eu conseguir visualizar aqui outra tela. Tá. Então, voltando aqui, né? É, eu vejo que kaitar com o MS dá um pouco mais de trabalho, pessoal. Mas ainda assim dá um dano muito bom. E assim, eu sei, lógico, né? Eu não sou o melhor dos MS aí, tem gente muito melhor do que eu. E caras aí que só usando runas fazendo uma XP excelente, né? Mas, cara, eu ainda preferia usar magia. Eu ainda prefiro usar magia. Eu gosto da dificuldade, do desafio do jogo, né? Que o Tibia proporciona. Dizer que realmente consegue determinados feitos aí, mesmo que seja complicado, né? Difícil. Bom, eu gosto, né? Eu me sinto desafiado. É tanto que eu jogo principalmente com as duas mãos no teclado. Só que em determinadas situações, aí eu mudo, né? Para jogar com uma mão no mouse e outra no teclado, porque é mais conveniente, digamos assim. Bom, depois eu mostro aqui, ainda vou lançar uns vídeos em que eu jogo dos dois modos. Então, assim, em resumo, eu gostei pra caramba do MS, certo? É, então vamos aqui dar uma apresentação rápida. Eu sei que já tem muito vídeo aí na internet falando sobre as rotações, de como das coisas que o MS ganhou, né? Enfim, eu não vou demorar muito nisso não, porque já tem muito vídeo também mostrando, mas eu vou focar em outros pontos, que no caso é sobre as possíveis rotações aí de magias, porque não é assim. Dá para ter uma variação muito grande agora, entendeu? Não é, se eu for usar uma rotação de morte, por exemplo, sempre vai ser é, a Beam de morte, um Flanru, depois a Death Echo e depois um Flanru de novo, entendeu? Tem outras possibilidades. E eu quero trabalhar mais em cima dos detalhes, certo? Então, show. Eu fiz umas gravações enquanto eu estava fazendo o teste server, né? Que eu vou mostrar aqui agora também, só para exemplificar quem ainda não viu. E essa gravação aqui, ainda infelizmente, é da primeira etapa do teste serve, não é da segunda, onde já teve umas alterações excelentes aí na nova magia, que mudou praticamente tudo ao utilizar ela, certo? Mas eu vou mostrar aqui ainda assim como ela era, né? Para vocês entenderem mais um pouco. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, só falando aqui rapidinho sobre as instâncias. Bom, são três instâncias agora: a de fogo, a de energia e a de morte. Se você estiver com uma instância ativa, imagina aqui que seja a de fogo, né? Se você bater uma magia originalmente, né, natural de fogo, a sua próxima magia que não seja do elemento fogo é convertida para fogo. Ponto. É isso. É a mesma coisa para Energy e para Death. É, Além dessas três instâncias em que você só pode estar com uma delas ativa, tem outras duas instâncias que também só pode estar com uma ou outra ativa, que é as instâncias aqui, ó, de fazer a criatura apanhar mais e a outra de fazer elas baterem menos, certo? Então, assim, o MS eu acho que é a única vocação que conseguiu ficar com duas instâncias ativas ao mesmo tempo. As instâncias de conversão de dano e as instâncias de é, creeping, digamos assim, né? De buff e debuff, né? Das criaturas, certo? Bom, então a rotação ficou assim, ó. Lembrando que são 30 segundos, depois que tu ativa uma instância, precisa de 30 segundos para mudar novamente a instância.
certo? Então, ó, eu bati um Flanru, depois um Visru de fogo, um Gran Flanru de novo e a nova magia, né? A nova magia de morte, só que convertida para fogo. Pessoal, só agora atualizando, no último é, na última atualização do teste server que saiu, essa magia aqui, o cooldown entre uma explosão e outra agora é de 1 segundo. E sendo bem sincero, às vezes eu acho que é menos de 1 segundo. Tem hora que dá uns bug lá, que em menos de 1 segundo já sai a outra explosão. E a primeira explosão, nesse tempo aqui que eu gravei o vídeo, era só um quadrado de 3 por 3. Agora não está mais assim. Agora as duas explosões, né, são 5 por 5. Lembrando que a primeira explosão é a que proca charme, a segunda não proca, certo? E a segunda tem o dano menor do que a primeira em 50%, 50% menor, certo, pessoal? Então eu esperei aqui, dar o cooldown pra mudar aí, né? Deixa eu ver. Certo, botei a de energy. Aí tinha que esperar sair o outro Flanru ali. Aí, ó, Visru, Gran Flanru de Vis, né, de Energy, e depois uma Beam e o Gran Flanru de novo, convertido para Energy. Certo? Nesse momento aqui eu não estava com a parte da roda de habilidades, que estava com o aumento lá da Beam, viu, pessoal? Bom, agora eu vou colocar aqui para a instância de morte. Aí, ó, a Beam, o Gran Flanru convertido para morte, a magia nova. E o Visru convertido para morte. Certo, pessoal? Assim, essas são as rotações. Teve alteração até na roda de habilidades. Também eu não vou entrar para falar aqui agora, porque não compensa. Até porque ainda está no teste serve, muita coisa ainda pode ser alterada. Mas, em principal, são essas as mudanças que vão realmente fazer o MS dar muito mais dano, certo? Então, pessoal, além disso, aqui ainda, agora acabei de lembrar aqui, além dessas alterações aqui, nós também vamos falar sobre a barreira agora, né, de mana, que estão chamando aí de Gift Infinito aí do MS, cara, que sendo bem sincero, eu admito que eu gostei pra caramba, só que eu tô achando, não sei, mano, eu tô achando tão forte, eu tô achando que uma hora a CIP vai. Eu acho que ela não vai deixar assim, não. Eu queria muito que ela deixasse, né? Mas eu tô achando que ela vai acabar tirando ou nerfando de alguma forma. Porque eu achei muito forte essa questão da barreira. Que, em resumo, se você tiver pra morrer, né? Ah, tô tomando aqui muito dano, vou mostrar algumas situações agora. E sua vida baixar, ela não baixa. Se você tiver mana sobrando, ela para em 1 de HP e o dano excedente vai sendo todo tirado da mana, só que multiplicado por 8. Basicamente é isso, certo? Então isso aqui abre uma enorme possibilidade, né, para os players. Por quê? Se você é um mage, né, e você vai para caçar numa hunt em que você considera ela assada, quando que você considera ela assada? Quando constantemente, ou seja, em vários turnos, o seu HP chega, sei lá, a 20% de vida, 25%. Do nada você toma aquela entrada ali de turno, né? De um dano muito alto e que seu HP já vai pro red. Cara, tu já fica assim, olha, essa hunt aqui não é pra mim ainda. A qualquer momento eu posso tomar um combo maior e ir de base, certo? Daí já você não vai mais naquela hunt. Só que agora com esse sistema, tu ainda se arrisca. Mesmo que teu HP esteja descendo de uma forma
sabe, muito alta, tu sabe que se passar o dano da tua vida, não vai arrancar, né? Tu não vai morrer, na verdade, vai arrancar da mana, tirar da mana. E o que dá tempo é de tu fazer alguma coisa, tomar uma reação aí, bater um Enxura Vida. E ainda se tua mana tiver alta, né? Mesmo que o dano seja multiplicado por 8, mas tu ainda consegue curar. Eu vou mostrar ainda algumas situações, né? Referentes a isso aqui que eu tô falando, certo? E esse é o segundo ponto aqui que eu também vou mostrar. E agora o terceiro ponto é sobre a rotação de bosses, cara. Porque olha, agora tá super interessante. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ainda numa uma planilha aqui que eu fiz, que eu utilizo ela para me basear nas minhas hunts, né? Saber quais os melhores itens utilizar, as melhores rotações. Bom, eu fiz para mim, né? E eu me baseio por ela. Eu tive que um trabalhão, porque eu tive que alterar ela todinha, já baseado nas novas alterações que vai ter, certo? Então, nas rotações solo, perdão, nas rotações de bosses, os Eshores, que são o Amp-Vis, o Gran-Vis, Gran-Flan, eles têm agora uma parte lá da roda de habilidades em que se tu ativar o segundo perk dele, né, ele vai ganhar 50% de dano a mais, de dano base, e menos 4 segundos de cooldown. Eles eram 8, agora são 4, ou seja, tu consegue incluir ele na rotação. E o interessante é que geralmente se tu for fazer uma rotação de bosses, se não for um boss em que tu só bate SD, né? O dano base da SD é 150. Se for uma rotação que tu tá atacando magias, tu vai estar lá atacando as principais magias: Gran Vislux, Vishu e o Gran Flanhu. O Gran Flanhu ele é 100 de base, 100 de dano base. O Vishu é 150 e o Gran Vislux é 170. Fora, eu não estou aqui entrando na questão do Gran mais Vis e Gran mais Flan, porque eles são magias, né, Ultimate, que tu não vai estar incluindo elas ali em toda a rotação, certo? Então a tua magia mais forte na rotação é o Gran Vislux. E a mais fraca, digamos assim, é o Gran Flanhu, porque ele é só 100 de dano base. Agora, com essa alteração, se tu pegar esses dois perks aí nos Eshores, cara, tu bater um Eshore desse com o dano base aumentado, depois tu bater outra magia forte, no outro turno tu já tem um Eshore forte para bater novamente. E o dano é mais alto até do que o dano do Gran Vislux, entendeu? Então vale muito a pena. Eu acredito que agora as rotações vão ficar mais fortes. Só que, mano, esse dano é single target. Em bosses em que realmente tem, além do boss principal, tem as criaturas ali próximas, adjacentes, né? Criaturas que faz parte ali da mecânica do boss. Aí, se tu não tiver ponto suficiente, tu ainda tem que analisar se compensa focar tanto ponto para botar só nos Eshores e tirar, né, das outras duas magias, porque realmente elas são single target. Certo, pessoal? Então, são essas aqui as alterações. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, certo? Em que eu fiz aqui quando eu fui fazer esse teste serve? Eu dei uma corrida aqui nas alminhas e fui testar, né, a questão da barreira, né, da força do boneco. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, nesse ponto aqui eu tava lurando aqui as alminhas, né? E me deixei pegar uma box aqui pra me ver. Pessoal, não tá aquela questão assim, sou um deus, eu tanco tudo sem gastar nada. Ó, beleza, eu sei que as alminhas vermelhas, elas batem pra caramba. Normalmente aqui eu já tava morto, ó, há muito tempo. Mas, ó, puxando SSA e Might Ring, dá pra segurar, né? Deu pra segurar. Só que, lógico, isso aqui ainda nem chegou na mana, nem chegou a parte, né, que, digamos assim, eu teria morrido, certo? Deu uma segurada só pra testar se dava, se não dava também, né, pra ver a força do boneco. É no teste serve que a gente aproveita pra poder ver os limites aí do teu boneco, tá?
Deixa eu ver se eu fui aqui mais pra frente. Vocês viram que dá pra sair, né? Você com certeza vai ganhar muito mais confiança no teu boneco, cara. Porque, sabe, se exceder o teu HP, o restante vai sair da mana. Tu não vai morrer. Tu vai ficar muito mais confiante. Certo? Essa parte aqui eu deixei tomar de novo aqui, ó. Full box, ó. Aqui eu teria morrido. Se eu não puxei, acho que eu não puxei esse SI Might Ring, ó. Cadê? Ó, aqui eu morri. Morri de novo. Já tinha batido o Gift aqui umas 3 vezes. Pode prestar atenção que a minha mana ali foi pro sal. Aí eu comecei a puxar esse SI Might Ring. Novamente, ó. Consegui segurar. Batendo magia aqui. Até sair dessa box. Olha. Viu, pessoal? Então, tá forte, mano. Tá forte, boneco. Eu achei super interessante. Outra parte aqui. Eu fui vendo até onde dava, mano. De... Amém. 15, 14. Olha, eu fui lá em Gnomprona. Ó, isso aí, ó. Eu já teria morrido várias e várias vezes aqui. Como meu HP já passou aqui, ó. Vocês podem prestar atenção, ó. Eu decidi que pra alterar, acho que é uma magia que tava fora. Tava... Aí tinha errado aqui. Aí, ó. Imagina, geralmente quando eu vou correr aqui Gnomprona pra fazer o Magma, eu corro full tamo, né? Beleza, aqui eu sei que aqui eu tô equipado, né, com as proteções de fogo e energy. Mas, mano, eu passo full tamo e às vezes de Might Ring, né? Torcendo pra não tomar uma trap também. É bem assado. Mas olha só isso, mano. Assim, eu sei. Às vezes ainda nem chegou a bater aqui da mana, né? Dá pro cara dar uma segurada ainda. Mas olha aqui, ó. Morri. Morri de novo, entendeu? Eu teria morrido. E olha só minha mana. Ainda dá pra curar, entendeu? É nesse tipo de situação que tu vê que realmente mudou. Tu não precisa mais estar com aquela pressão toda de que não dá conta. Só que, lógico, em alguns momentos aí também fica muito difícil se tu abusar, entendeu disso. Vou mostrar aqui que eu acabei morrendo aqui na frente, ó. Cadê? Eu puxei os bichos aqui pra baixo. Aí eu fui correndo pra cima e comecei a lurar bem mais, ó. Aí aqui eu ainda fui tentar voltar, ó. Aí, mano, aí não deu. Aí o HP ali, menino, não dá conta. Entendeu? Eu abusei. Aí depois eu testei onde? Cara, o negócio aqui, o boneco tá segurando muito. Deixa eu ver lá nos Rotten. Rotten, cadê? 21. Agora, mano, aqui nos Rotten, como eu fiz a Soul War tem mais ou menos um mês e pouquinho, eu lembro da agonia que foi correr aqui. Muita agonia. É, então, assim, aqui eu me protegi como se eu tivesse indo fazer a Soul War. Botei aí duas proteções de Holy, proteção de terra. E aí aqui eu botei 3 sprays de defesa. Porque eu também tentei correr sem as sprays e não deu não, mano. Não deu, mesmo com esse sistema aqui, não deu não. Mas com as sprays eu ainda consegui fazer 2 autórios. Vou mostrar pra vocês. Cadê? Eu tava verificando se tava tudo certo. Certo, eu comecei a correr, ó. Já tomei logo um root. Vem aqui. Pra dar uma corrida e tal. Puxando um Might Ring. Eu nem tava com o Sacred Tree Amulet, eu tava com o Gil.
de necklace, mas... Ó, deu pra correr. Me apertado pra caramba, tomei root de novo. Quase fui. Quase ia, né? Chutamos em... Em nenhum momento aqui eu cheguei ainda aí pra mana. É como se eu tivesse dado sorte. Aí, ó, aqui eu teria morrido. Aqui eu teria morrido. Aí eu fui brincar. Ó, vocês podem ver que pouquíssimas vezes ainda chega aí pra minha mana, né? Às vezes é sorte, né, também. Ó, olha só, aqui, mano, eu quase tomei uma trap linda. Puxando sempre Might Ring e tal. Certo? Aí, ó. Eu teria saído, entendeu? Eu fui brincar aqui um pouco com os bichos. Mas, tipo assim, você não é imortal, entendeu? Aqui eu também tava muito protegido. Mas, cara, se tua vida chegar a realmente acabar, às vezes o tapa que tu toma na tua mana é tão grande que tu se não for bater na food, tu não consegue recuperar a mana mais não. Vocês podem ver que em algum momento aqui foi pra... Eu perdi aqui o HP, né? Que tomou da minha mana, ó. Cadê? Acho que foi agora. Aí, ó. Aí a mana acabou ali, já era. Quase que eu fui. Então, pessoal, é isso. Com relação aqui às rotações, né? É, o update, como é que tá o boneco. Eu tô gostando pra caramba, achando muito legal. Muito forte, certo? Mas eu vou entrar em detalhes, principalmente sobre como essas mudanças vão afetar, né, o dia a dia, né, em detalhes, a gameplay aqui do Master Sorcery. Por exemplo, deixa eu alterar bem aqui a tela, pessoal. Certo. O que acontece? Bom, pessoal, imagino que vocês estão fazendo uma hunt, né? E aí, vocês vão utilizar o elemento, a instância aí de fogo, por exemplo, nas alminhas lá. Qual que é a melhor rotação? Eu fiz uma enumeração aqui de possíveis rotações e elas têm variação porque às vezes depende da quantidade de pontos que você tem, do level do seu boneco, né? Imagina aí que o level que você tem não destrava determinado perk, né, ou habilidade lá na roda. Por exemplo, não destrava o Visru nível 2, mas destrava, né, você consegue pegar uma Beam Mastery, e aí aumenta lá a área do Gran Vislux. Baseado nisso, qual que seria uma rotação mais adequada para poder utilizar? Então, por exemplo, eu fiz uma numeração aqui em 5 possibilidades de rotação, né? Rotação de fogo, rotação de energy, a de death e a de runa, né? Somente runa. Então, assim, utilizando ela de fogo, basicamente você sempre precisa utilizar o Gran Flanru porque ela é a magia de conversão. Ela é a magia de conversão. Não tem como tu fazer uma rotação de fogo sem utilizar a magia de conversão, certo? Porque depois dela, a próxima, né, é que vai virar para fogo. Então, nessa coluna aqui, pode observar que tem todos aqui o Gran Flanru, né? E nessa outra coluna aqui também. Eu coloco sempre assim 4 magias, por quê? Porque na rotação do Master Sorcery, nós temos aí qual é a magia que a gente usa na rotação que tem o cooldown maior? É o Visru, ele tem 8 segundos, ó. Ele é 8 segundos de cooldown e o dano base dele é 150. O Flanru, 4 segundos de cooldown, né? Dano base 100. O Vislux, Gran Vislux, 6 segundos de cooldown, 170 de dano base. O Mortiora, se não tiver
a segunda perk lá, ele é 6 segundos de cooldown, dano base 85, e o Max Morte, que é a reta lá de morte, 10 segundos de cooldown, né? E 170 de dano base. Lembrando que o Max Morte, ele troca cooldown com o Granvis Lux. Então, em nenhuma rotação, uma rotação boa, tu vai conseguir utilizar os dois, né, na mesma rotação, porque eles têm 6 segundos de cooldown de um para o outro. Tu nunca vai conseguir diminuir isso, certo? Aí meio que atrapalha as conversões de dano. Então, assim, se for numa rotação de fogo, né, tu vai utilizar fixo aí o Gran Flanru, porque ele é 4 segundos de cooldown, então tu consegue utilizar ele duas vezes. Quais que seriam as outras magias, né, que são as outras possibilidades para poder montar a rotação? Tu pode usar o Vizu e o Gran Vislux, certo? É uma possibilidade. Outra, o Vishu e o Mortiora, que é o Death Echo, né? Outra, o Vishu e o Max Morte. Só que, sendo bem sincero, aí tu tem que ter. Para funcionar essa daqui, a de número 3, tu tem que ter pelo menos aí a Beam Mastery colocada no nível 2, porque aí o cooldown cai de 10 para 8 segundos. Aí tu consegue fechar 4 magias, porque ele estando com 10 segundos não dá, tu não vai conseguir utilizar ele. Não vai conseguir utilizar essa bin aqui, fechando 4 magias. Para fechar essas 4, tu precisa de no máximo uma magia com o cooldown de 8. Se tiver alguma acima disso, não fecha, né, a rotação. Então aí tu consegue utilizar Granflanru, Visru, Granflanru, Max Morte. Nesse caso, se tu tiver pontos suficiente para colocar ela nível 2, a Beam Mastery, né? A outra, Granflanru, aí Granvislux, Granflanru e Mortiora, a de número 4, certo? Cara, essa daqui, olha, essa daqui me surpreendeu ali nos cálculos de dano da rotação. Depois tem o Granflanru, Max Morte, Granflanru, Mortiora. Como eu falei, tu tem que ter essa aqui na Beam Mastery nível 2. Ou também tu pode utilizar Granflanru, Mortiora, Granflanru, Mortiora. Se tu tiver o Mortiora, pegar das duas perks lá na roda de habilidade, porque ela cai de 6 para 4 segundos, certo? Aí tu consegue também utilizar essa daqui. Por que eu escolheria ou uma ou outra? Situacional. Por exemplo, cara, o Mortiora, ele é como ele pega a área de uma runa, né, agora. Eu, particularmente, gosto de utilizar essa magia aqui quando eu estou passando por corredores. Vai depender muito do local de caça. Se o local de caça tiver muito corredor estreito, que não favorece eu virar e bater uma magia pegando uma área boa, então nessas situações eu coloco o Mortiora, certo? Ou seja, eu estou passando aqui pro corredor, os bichinhos que estão ali meio na diagonal, próximo de mim, onde eu sei que uma reta, a BIM, não vai ficar boa, nem o Visru, principalmente se o Visru não tiver nível 2, mano, o Mortiora. Porque o Mortiora vai pegar ali próximo do boneco, certo? Então a rotação ficaria mais fácil. Granflanru, Mortiora, Granflanru, Mortiora. Então percebam que é situacional, vai depender de onde você estiver caçando e a forma como você está caçando. Se você é o cara aí que gosta de caçar usando o mouse, né? Jogando a runa de longe, mano, pra ti é mais fácil usar o Mortiora muito melhor, porque você joga certinho no lugar que você quer, aproveitando da melhor forma a primeira e a segunda explosão, né? Eu, particularmente, aqui não gosto. Como eu tô falando, eu sempre gostei de usar as duas mãos no teclado jogando magia. Então, eu uso o Mortiora em situações desse tipo, de corredor, que os bichos estão mais próximos de mim, certo? Mas eu também já testei algumas variações, por exemplo, mesmo usando ela em locais abertos. Só que agora o meu kite, né, fica mais próximo. Eu deixo as criaturas colarem mais.
Aí na hora de jogar uma Beam ou um Visru, eu dou uma afastadinha, me distancio um pouco da criatura, viro e jogo a magia para acertar mais. Aí depois eu deixo elas colar de novo, né? Chegar mais próximo para que a área do Mortiora tenha um efeito melhor, tenha uma eficácia melhor, certo? Bom, então é por isso que eu tô falando, é muito situacional. E isso impacta diretamente no dano por hora que tu vai dar na hunt. Então, em rotações de fogo, eu vejo essas possibilidades aqui, certo? Rotação de energy, quais são as magias de dano aí conversora, né? É o Visru e o Gran Vislux. Tu precisa de pelo menos essas duas para fazer uma rotação de energy completa, porque o Visu tem um cooldown de 8 segundos e o Gran Vislux tem um cooldown de 6. Não tem como tu usar só uma das duas. Em uma rotação de energy, tu vai ter que pegar as duas. Aí tu tem as outras variações, né? Que é usando o Gran Flanru, o Mortiora ou somente o Mortiora, porque o cooldown dele cai para 4 segundos se tu estiver pegando as duas perks. Então, são essas aqui as possibilidades que eu vejo, certo? Visru, Gran Flanru, Gran Vislux, Gran Flanru. Ou então, Visru Mortiora, Gran Vislux Mortiora. Ou então, Visru, Gran Flanru, Gran Vislux Mortiora. Certo? Não sei se estou esquecendo alguma outra. Mano, eu acho que são essas aqui. Porque como tu tem que utilizar o Gran Vislux, tu não consegue colocar o Max Morte aqui nessa rotação. Não consegue, porque como é 6 segundos de cooldown, vamos supor, usei um Gran Vislux aqui. Depois de duas magias é que eu poderia usar o Max Morte. O Max Morte cairia aqui. Só que se ele cair aqui, aí quebra o Gran Vislux aqui de novo. Então não dá. Então, pessoal, essas aqui são as que eu percebo. Rotações de Death. Aí nós temos essa aqui, né? Como o Mortiora, ele acaba trazendo muitas possibilidades, porque o cooldown dele é igual o Gran Flanrua, 4 segundos. Se tiver os dois perks lá adicionados. Aí então ficaria Mortiora, Visru, Mortiora, Gran Vislux, Mortiora, Gran Flanru, Mortiora, Gran Flanru, Mortiora, Gran Flanru, Mortiora, Gran Vislux, certo? E aí as outras aqui, ó, inclui também já o Max Morte nessa outra, com o Visru, nessa daqui, o Mortiora, Gran Flanru, Mortiora, Visru. Pessoal, e as últimas aqui é a rotação de runa, né? Que é tudo GFB ou Avalanche, Thunderstorm. Stone Shower e Explosion. Cara, a Explosion, antes desse update, eu diria, era a runa que eu diria assim, cara, essa aqui eu nunca vou usar. Mas sendo bem sincero, agora, se ficar do jeito que tá, eu acho que vai ter casos em que eu vou dizer, olha, vale a pena usar a Explosion, porque ela agora pega 3x3. Então, numa situação, né, num lugar onde eu consigo fechar box com meu MS relativamente aí tranquilo, eu conseguiria usar a Explosive se eu tivesse também a Wendy Bees lá, né? Porque sem ela a Explosive não vale nada. A Wendy Bees não. Não é Bees, né? Ela é a Wendy nova do último update que saiu, a Crypt Bio. Enfim. Então, pessoal, essas aqui são as rotações que eu estou imaginando, né? Para Hunts, certo? Eu ainda vou criar depois aqui uma rotação de bosses, né? Utilizando os Eshores, só que é bem mais simples, certo, pessoal? Bom, com relação a- às novidades, né, do update, a rotação de magias, possibilidades que eu vejo são essas aqui, certo? Eu vou fazer vários outros vídeos agora explicando com mais detalhes aí o porquê que eu penso dessa forma com relação às rotações das magias, né? A forma que eu caço, eu sei que é apenas a minha forma, é uma opinião minha, todo mundo tem a sua, cada um joga de um jeito, mas se você tiver um MS aí que é bom,
é parecido aí com o meu, se identifica com as formas aqui de Hunt que eu também que eu apresentei aqui, eu acho que esse material aqui, cara, vai te ajudar, certo? Vai te ajudar, tá? Eu vou dar uma passada aqui rápida e depois eu vou explicar essa outra parte aqui dessa planilha, porque aqui vai demorar para me explicar. Bem mais. Mas eu vou explicar, mostrar mais ou menos como é que ela funciona. Bom, pessoal, é uma planilha que calcula dano, mostra as possibilidades de charmes, né? Só que, lógico, ela é limitada, porque o que acontece? O Tibia hoje tem tanta possibilidade que é muito difícil aquela configuração ali ser geral e aplicada para todo mundo. Vai depender muito do teu level, as, é, as modificações que você consegue desbloquear na roda de habilidades, o teu ML, né, a tua forma de jogar, se é de runa, se é com magia, o local onde tu tá caçando, se é mais fechado, se é aberto, é muita possibilidade. Então, assim, eu peguei as principais, assim, que são as mais generalistas, digamos assim. Ah, eu peguei aqui, deixa eu ver, não sei quantos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete possibilidades de roda de habilidade que eu pretendo utilizar no meu boneco. Lógico, eu sei que tem muito mais, e ainda mais porque depende do level, né? Sei lá, o meu level é só 660. Um cara level 1000 meio que invalida todas essas opções aqui de roda de habilidade, porque ele com certeza consegue desbloquear muito mais coisa. Mas é, até um level baixo, mano, se for tirar algumas coisas aqui, ele consegue utilizar, certo? Um level um pouco alto aqui também consegue tirar, extrair alguma coisa aqui de legal. E quem tiver mais próximo do meu level vai estar bem mais aceitável aqui, entendeu? Essas rodas de habilidade aqui, por exemplo. Então, como é que a planilha aqui funciona? Eu faço um cálculo de dano, um dano primitivo, de quanto a minha magia vai bater. Para isso, eu preciso de alguns números, né? Multiplicador do ML, multiplicador do level, o ML na barra, os bônus de MLs que são concedidos aí por tudo, por proficiência, por equipamento, certo? Por loyalty. Aí somo tudo, né? Os Fire ML, Energy ML, Def ML. E aí com isso eu consigo calcular aqui o dano médio da minha magia, certo? E baseado nesse dano médio é que eu consigo fazer essa tabelinha aqui mostrando qual que vai ser o meu dano em um único alvo e meu dano, né, em área, certo? Então aqui eu tenho os meus equipamentos, certo? Há alguns bônus aqui que os meus equipamentos dão que afetam diretamente os danos das minhas magias. Lembrando, pessoal, que aqui as planilhas, os bônus que estão aqui só são bônus que afetam o dano. Não coloquei nenhum bônus aí de Life Leech, Mana Leech. Eu só coloquei bônus que afeta o dano, certo? Aí eu coloquei duas proficiências que, bom, como eu sou MS 600 e pouco, as duas Wendy's que eu vou utilizar, ou é a Soul Tainter, ou é a Coil, Sanguine Coil. E eu só coloquei aqui três possibilidades de proficiência, sendo que eu já estou até imaginando aqui uma quarta possibilidade aqui, certo? Mas à medida que eu seleciono uma delas, né, eu meio que altero os perks, né? Eu selecionei esses três aqui, para mim, coloquei como possíveis situações que eu utilizaria, certo? As possibilidades aqui da Soul Timer também, porque ela olha, ela em algumas situações pode ser muito boa se tu for fazer uma rotação de morte, certo? Aqui as instâncias, qual que vai ser a instância que vai estar ativa, se é de Fire, Energy ou Death. A passiva, se ela vai estar ativa ou não, a passiva que faz bater mais, porque aumenta teu dano. Sete possibilidades de roda, certo? Cada vez que tu clica aqui em uma delas, toda essa parte aqui, né, de cima, né, afeta, né, o dano da magia aqui embaixo, né?
a área das criaturas atingidas. Cara, eu tive um trabalho grande também para conseguir calcular isso daqui, ó, que é o dano das beams. Porque é muita variação, depende do nível da beam, né? Depende da quantidade de criaturas que tu acerta com a reta central, certo? E depende da quantidade de vezes em que a tua reta central acerta duas ou mais criaturas. E aí, por exemplo, é, se tu a reta, né, central, tu pode considerar que o teu boneco acerta, sei lá, maioria das vezes eu acerto três criaturas. Tu coloca aqui, a média de acertos na reta central é 3 e nas laterais é 5 ou 6 criaturas. Eu coloquei só 2 e 4 porque, bom, é a média pra mim, né? Se o cara for muito bom de acertar a binha aí, ele aumenta esses números aqui. Porque é importante dizer isso porque a reta central pega 100% do dano, mas as laterais só pega 40% na BIM nível 1, certo? Se a BIM for nível 2, por exemplo, já pega 60%, e se a BIM for nível 3, já é 80% as laterais, certo? Bom, então aqui eu tive que calcular, mano. Aqui pra mim eu coloquei assim: 40% das vezes que eu taco a BIM, é 40% a reta do meio pega em duas criaturas, 30% das vezes a reta do meio pega em três criaturas e 20% das vezes a reta do meio pega em uma criatura e 10% das vezes a reta do meio não pega em nenhuma, porque aqui nesse ponto, nesse caso aqui eu não ganho crítico extra nenhum, caso eu esteja com a Beam Mastery ativa, certo? Então eu tive que fazer um cálculo enorme para saber qual que é a média de dano de uma BIM, dependendo do nível. Aí tem outra parte aqui que eu selecionei, onde você pode modificar aqui a quantidade de criaturas que você consegue acertar com cada magia. Por exemplo, o Gran Flanru para mim, eu considero que a média de acerto é de 4 criaturas. O Visru, se for no Visru nível 1, né? É só 3. Se o Visru for maior, eu coloco que a média é 4. O Mortior eu já considero ele 5, porque as criaturas estão mais coladas ali, ele pega em mais. A Ui eu considerei 7, mas dependendo do respawn, se for a Alminha, por exemplo, que é muito mobada, aqui já dá para aumentar para 10, por exemplo. Runas agora, eu tinha antigamente eu considerava 7, agora eu estou considerando só 5, e olhe lá. Certo, pessoal? Então tudo altera o dano final aqui. Então aqui eu coloquei os charmes elementais, a low blow, overflux no meu caso, né, como a gente MS, e a savage blow, que são as runas, os charmes principais que a gente utiliza. É, o dano aqui, né, o tipo de elemento, porque vai depender da criatura, né? A Freak, por exemplo, que eu estava calculando aqui, ela bate Fire é 100% nela, mas Energy é só 65%. O Ice é 100, o Terra nela é só 30, Holy é 140, ela apanha pra caramba de Holy. Death, ela não apanha nada, física é só 40%. Então, por exemplo, se eu não tiver instância nenhuma selecionada, né, não tem nenhuma selecionada aqui. Ou seja, e eu selecionei a rotação de número 4, o meu Granvis Lux, que é uma magia de Energy, vai bater bem menos. O Granvis Lux normalmente, ó, ele bateria single target, né? Bateria 1416. Só que aqui ele só está batendo 969 porque é reduzido pelo dano de Energy. Só que se eu tiver com a instância de Fire ativa, né? Opa, ele já não se baseia mais pelo Energy, ele passa a ser fogo. Então ele pega 100% já, entendeu? Então tudo muda de acordo com a instância que você está ativo. Essa primeira rotação aqui é como se fosse considerando que eu vou bater em uma criatura só, né? Por isso que o dano é single. Mas essa segunda aqui de baixo já é considerando a multiplicação pela quantidade de bichos que cada magia bate, né? E através dessa segunda aqui é que eu consigo tirar a média de dano por turno. A média de dano. E eu considerei aqui 20 turnos porque é, desconsiderando que tu tá usando um helmet com tier aí, tu pega aí um mais flan, que é a primeira magia que tu vai bater, né? Eu coloquei ela a primeira, que é para
fica mais fácil de calcular os 20 turnos, porque depois dos 20 turnos, o 21º já é outro mais flan, então se repete tudo novamente, certo? Então aqui a primeira seria um Gran mais flan. Como eu não tenho level suficiente para colocar aquele lado da roda em que eu não pego o Exhausted de 4 segundos, né? Então o meu segundo turno aqui sempre eu não bato nada, por isso que eu deixei ele de fora. Mas então, ó, como a rotação número 4 foi a que eu selecionei, qual é a rotação? Gran Vislux, Gran Flanru, Mortiora e o Gran Flanru novamente. Aí começa a repetir. Eu posso alterar aqui, se eu quiser utilizar a rotação número 1. Aí eu venho aqui, ponho aqui número 1, aí já muda a rotação inteira, certo? Aí agora vai ser Visru, Gran Flanru, Gran Vislux, Gran Flanru, certo? Mas a melhor que eu achei que dá o dano mais da hora aqui, ó, é utilizando a número 4, né? Já subiu aqui meu dano por turno para 5.400 com essas configurações aqui estão setadas, né? Com a configuração aqui da Freakish Lost Soul, que é a alminha vermelha, nela, certo? Considerando que eu tô com uma elemental aqui de role nela, o meu dano seria esse daqui. Mas só que lógico, tudo, tô com essa configuração aqui setada, certo? Então, aqui eu vou tirando, mano, quanto de dano eu vou bater. Depois eu faço aqui uma análise aqui embaixo para me saber dano por minuto. Só que os dados que estão aqui são dessa parte aqui da planilha, ó, que eu ainda estava com a edição anterior da planilha, quando ainda não tinha saído as mudanças do update, certo? Então, no cálculo que eu tinha feito, a minha média de dano com tudo, mano, era 4.821. 4.821 de dano por turno que eu conseguia com charme e com tudo. Só com essas alterações do update que saiu, subiu para 5.400, certo? Ó? 5.400 aqui, ó. Certo? Então, esses 5.400 já me diz que em meia hora, em 30 minutos, eu já teria dado um total de 3kk e 91 de dano, né? Bom, não vou explicar isso aqui agora, mas dando esse dano, não, peraí. Aplicando esse dano aqui, né? Considerando que o respawn lá tem esses três tipos de alminha, que eu cacei 30 minutos, eu teria pego aí 290 criaturas aqui da Flimsy da verdinha, 277 da roxa e 77 da vermelha, né? O que faria com que o meu ganho de XP fosse 3kk 391, certo? Dentro desses 30 minutos aqui. E pessoal, esse resultado aqui foi muito próximo do resultado real que eu tive lá na Hunt. É tanto que eu até tenho aqui o vídeo. Deixa eu fechar esse daqui. Deixa eu abrir ele. 27. Hum, não, não é esse daqui não. Vou pegar o outro aqui. Esse aqui não. Ah, cadê o vídeo? Esse aqui não. Ah, pronto, agora eu não acho. Ah, esse daqui. 24.
Ó, percebam aqui, ó. Em meia hora eu caçando, ó. Mano, tá meio pequeno, né? Não sei se vai dar pra ver direito. Tá aqui, ó. Tá 29 minutos. Ó, meia hora. Acabou de dar meia hora. Observem, né? Aqui quantas criaturas eu matei. 291 da verdinha, 78 da vermelha e 271 da roxa. Certo? Ó, meu dano por hora, 3kk 152, certo? E a minha Raw XP ganha 3kk 423. Ou seja, o que está muito próximo aqui da planilha, ó. Vocês estão vendo? Então, assim, a planilha está sendo realista aqui, está condizendo, né? Digamos assim. Então eu utilizo ela para me basear, mano, para fazer, né, as análises, ver o que compensa, o que não compensa, qual é a rotação que vai bater mais, com o estilo de jogo que vai bater mais, certo? E então, pessoal, eu estou bastante animado, né? Com Tô bastante animado aí com esse update, porque realmente, mano, vai me mostrar aí as possibilidades, o que que vai dar, né, pra gente fazer. É, e eu realmente percebi um aumento de dano muito maior no MS. É tanto que nesse dia aqui, ó, essa aqui é uma hunt que eu faço normalmente, né, usando magias mesmo e um turno aí com runa. Eu consegui bater. É lógico, isso aqui é antes do update. Eu consegui bater 7.3 num pico aí, mais ou menos. 7.3 na HAL, certo? Eu sei, gente, que tem MS muito melhor do que eu. Não tô dizendo que eu sou bom, não. Os caras aí, usando runa, já vi MS aí fazer 8.4 na HAL. Só que os vídeos que eu vi do cara fazendo isso também tinha uma diferença, né? O cara era 200 levels a mais do que eu. Ele tinha uma Sanguine Coil T4, um Helmet T3, né? E eles tava com gema nível 3, ou gema, aquela Greater, né? A maior lá, com dano base no Grand Flanhu. Aí, mano, bom, tem que ver, né? Se essa diferença aí não é o suficiente para justamente fazer com que eles fizessem mais XP, né? Mas, bom, o meu boneco é esse daqui, ó. Nesse dia que eu gravei o vídeo, eu tava level 153. Os equipes que eu tenho ali uma Legs T1. E que nesse dia aqui não procurou nem uma vez. Tem uma Coil T1 e um Gnome T2. E um Gnome T2. Bom, mas os números que eu consegui foi esse. Como eu tô falando também, não sou o melhor, né? Mas no dia do teste server, mano, eu consegui bater com esse mesmo boneco aqui. Eu consegui bater 8.4 na HAL aqui nas alminhas, entendeu? Então, assim, e eu ainda estava me acostumando com a utilização da magia nova, né? E a forma como utilizar elas. Eu nem tinha estudado ainda melhor a rotação, né? Certinha. E já consegui bater isso, ó. Eu fiquei feliz, cara. Fiquei feliz. Então, assim, mano, eu sei que tem gente chorando por causa da runa, mas, bom, pelo menos pra mim, não vai fazer muita falta, não. Pessoal, é isso. Eu ainda vou fazer outros vídeos. Se a galera quiser mais detalhes sobre aquela planilha ali que eu utilizo, né? Eu posso fazer uns vídeos mais específicos como funcionam os cálculos para cada coisa. Eu sei que tem cara que gosta dos cálculos, né? Eu gosto muito de entender como funciona as fórmulas, certo? Quem quiser depois eu também posso dar essa planilha aí tranquilo. Só que eu não tenho como tá editando para ninguém não. Aí o cara vai ter que correr atrás e ver como é que funciona os cálculos, as fórmulas, editar. Porque eu também não manjo muito, eu tive que pesquisar para ver como é que funciona e o que dava para fazer utilizando Excel, cara. Eu não sou programador, né? É, Tem gente que com certeza ia resolver tudo isso aqui que eu fiz rapidão usando aí um software aí, no Python da vida, sei lá.
Muito mais fácil. Bom, eu não sei, eu utilizei o que eu tinha, e o que eu sabia, e o que eu nem sabia, na verdade, que eu ainda fui pesquisar para ver como é que funcionava. Mas, quem quiser, mano, eu posso estar dando um jeito de é, mostrar essa planilha, né? Botar pra galera baixar, certo, pessoal? E é isso. É isso. Eu vou estar fazendo mais vídeos aí é, das próximas atualizações, do que eu tô achando, de exemplos, né, das hunts aí. Ah, mas lá, eu sei que eu não vou estar conseguindo fazer com muita frequência os vídeos. Como eu falei naquele primeiro vídeo de apresentação, eu tenho um tempo muito corrido, né? Mas, bom, quando eu lançar um vídeo, eu espero que ajude alguém, certo? É isso, pessoal. Valeu, valeu, tamo junto. Até mais.